Boa noite. Boa noite a todos, meus irmãos. Estejamos com Deus, uma vez que Ele está conosco e em nós. Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola A Cura da Mulher Encurvada. Essa parábola, a gente só encontra ela em Lucas, né? Lucas, ele foi um discípulo de Paulo, né? Lucas não foi um apóstolo porque ele não conheceu Jesus. Existe um livro que chama Médicos de Homens e de Almas, que é a vida de São Lucas. É um livro de um historiador, não é um livro espírita, mas é um livro, assim, verdadeiro, né? Fatos reais. E nesse livro, ele conta que Lucas, quando ele era pequeno, ele viu a estrela de Davi cruzar o céu. Como nos diz a Escritura, quando Jesus nasceu, houve um estilo de um cometa, né, que cruzou ao céu, que orientou os reis magos, aonde havia nascido o Messias, né, a criança prometida. E Lucas viu esse cometa. Depois, com o tempo, Lucas se tornou um médico, ele não era hebreu, ele foi trabalhar para o governador, mas ele era uma pessoa que ajudava os pobres, os oprimidos, era uma pessoa muito amorosa. Então, quando uma pessoa que não tinha condições estava doente, eles o chamavam. Certa vez, conta o livro, que ele foi chamado para ir no porão de um navio onde havia pessoas suspeitas com lepra. E a lepra não tinha cura na época. Então ele foi, olhou tudo e ele conseguiu curar as pessoas. Mas então ele não acreditou que ele teria esse dom, né? Então ele achava que não era aquela doença que achavam, né, que seria. Mas já naquela época, Deus usava suas mãos para fazer a cura, né? Então, dos irmãos de Lucas, ele era um centurião e ele estava no dia que Jesus ressuscitou, né? Ele ficou ali como guardião daquele túmulo para que as pedras, né, não tirassem aquela pedra, para que eles não roubassem o corpo de Jesus. E então, quando a pedra saiu, houve aquela luz imensa, aquela luz que não era deste mundo, né, ao qual queimou aqueles guardas, queimou sua pele, alguns até ficaram cegos. Então Lucas foi visitar o seu irmão no hospital e o seu irmão contou o que tinha ocorrido, e a partir daquele momento, então, Lucas passou a acreditar em Jesus e foi atrás de Maria, de Pedro, dos apóstolos, e tornou um discípulo de Paulo de Tarso, aonde escreveu, né, seus evangelhos. E ele usava assim uma linguagem para que se entendesse, né, naquela região, as parábolas de Jesus, tentando usar outras palavras para que as pessoas entendessem qual seria a mensagem dele. Então, só existe no Evangelho de Lucas essa parábola da mulher encurvada. Jesus estava, mais uma vez, ministrando na sinagoga, e entre a multidão estava essa mulher, possessa de um espírito de enfermidade já há 18 anos. Ela era encurvada, ela só olhava para o chão. A sua enfermidade era espiritual e afetava a parte física. As suas vértebras já estavam todas encavaladas, já fundidas, era impossível essa mulher voltar a ficar ereta novamente. Hoje nós temos obras
científicas que comprovam essas doenças, que as doenças do espírito, ele acaba causando descargas na estrutura física do homem, né? Causando vários tipos de enfermidade. Quem sabe durante a vida, porque pelo que conta, ela não nasceu assim. Ela foi ficando assim durante a vida dela, né? Então, quem sabe durante essa vida houve uma falta de perdão, ressentimentos, mágoas, né? Aquelas amarguras profundas, sentimentos de ódio mal trabalhados, e isso acabou abrindo brechas para o inimigo trabalhar essas enfermidades nela, né? Provocando isso. Então, há 18 anos, aquela mulher encurvada, com dores no corpo, com certeza, ela ia todo sábado ao templo, né? Ela ouvia as pregações que havia, ela louvava a Deus, fazia suas oferendas, seus sacrifícios, acreditando que um dia Deus, né, ajudaria ela, porque afinal ela não nasceu assim, né? Ela seria ajudada. Hoje nós temos muitas pessoas que vivem igual essa mulher, com pensamentos pessimistas, oprimidas, com cargas assim de fracassos, ou por problemas emocionais ou financeiros. As pessoas andam meio arcadas, às vezes a gente até percebe, fala, nossa, aquela pessoa tá deprimida, né? Tá debilitada, só anda olhando para o chão. Por quê? Porque só pensa nas coisas materiais, de repente, né? Nunca tem um pensamento ao nosso Criador, um pensamento para sua alma, para o seu espírito. Então, foram 18 anos essa mulher subindo o templo, né? Pode ser que quando ela começou aí, ela ia com bastante vigor, com muita fé e esperança que ela ia conseguir. Mas com o tempo, passando os dias, os meses, os anos, pode ser que ela não tinha toda essa fé, né, quando ela começou. Mas ela não deixou de ir, né? Isso também acontece com a gente. Às vezes nós ficamos desanimados, desgastados, achando que a gente nunca vai mudar a nossa vida, que tudo dá errado, mas na verdade nós também não cuidamos da nossa alma, nós não fazemos evangelho no lar, nós não fazemos nossas orações ao deitar, ao se levantar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, certo? Então, muitas vezes também acontece isso com a gente, né? Mas essa mulher, ela continuou indo, ela não perdeu as esperanças, né? Ela manteve firme a fé dela que um dia ela ia conseguir. Então, ela foi lá num sábado assistir lá na sinagoga, né? Talvez ela nem soubesse que Jesus estava lá, talvez ela nem conhecesse Jesus, né? Porque ela sempre andou olhando para o chão, nunca pôde olhar para cima. E então talvez ela foi lá porque ela já estava acostumada a ir sempre. Ou também pode ser que ela conhecia Jesus e sabia que ele ia estar lá aquele dia, então ela foi com muita fé, né, para ver se naquele dia ela conseguia amenizar esse sofrimento dela, né? E daí Jesus, ele naquele templo lá na sinagoga, ele viu essa mulher. Ele viu ela lá no fundo, ela não viu ele, é claro, porque ela só olhava para o chão, mas ele teve muita dó dela. Então ele chamou ela lá na frente. Veja bem, naquela época,
as mulheres, elas não tinham, elas não podiam falar o que elas pensavam, achavam, não se cogitava. Naquela sinagoga, elas ficavam na última parte, inclusive ainda havia uma cortina que separava ela dos homens, porque elas não podiam nem orar junto com o homem, não era permitido isso, né? Mas Jesus chamou ela lá na frente, e com a sua palavra, sua autoridade contra esse espírito de enfermidade, ele expulsou ele, e ela ficou curada, ela ficou ereta, né? E então você veja que ele não só pediu para ela ir lá na frente, atravessando a cortina, coisa que não podia, passando à frente da ala dos homens, e Jesus ainda tocou nela, né? Isso aí, tocou nela e endireitou, e ela glorificou a Deus. Aquelas pessoas que estavam lá na frente, os religiosos, eles foram contra a cura dela, né? Ainda mais num sábado. Tem 6 dias para curar na semana, vai curar justo num sábado, né? Mas Jesus a defendeu. Ele disse: vocês são hipócritas. Você tem um jumento, um instrumento de trabalho, quer dizer, a semana inteira você trabalha com esse animal, mas no sábado você não pode levar ele para tomar uma água, né? Porque existe rituais, tradições, isso aí não se dá importância, né? A vida é muito mais importante do que isso. E então aí Jesus afirma que aquela mulher também, ela era filha de Abraão. Ela estava sobre uma promessa, aquela promessa lá que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, que eles teriam de filhos uma nação, né? Então ela estava protegida. Mas ela acabou com seus pensamentos dando abertura, né, para um obsessor ou um satanás, como dizia naquela época. E o Satanás, ele usa todos os meios, né, através de um pecado, de uma tristeza, de um sofrimento, se a pessoa não vigia seus pensamentos, ele acaba se aproveitando dessa oportunidade e causando isso, uma pessoa entristecida, curvada, né? Quanto de nós já ainda andamos curvados já há muito tempo, devido, às vezes, a um vício, a um alcoolismo, ou por um adultério, ou uma imoralidade, ou por ter roubado, ou pelo ódio que a gente vai cultivando, né? Por esses motivos, muitas vezes, nós também estamos no mesmo estado dessa mulher. Talvez só olhando para as coisas materiais, sem se importar com o espiritual. No final dessa parábola, haviam 2 classes, né, de pessoas ali. Tinha aqueles que ficaram envergonhados por achar que ela não deveria ser curada naquele dia, e aqueles que vibraram com essa mulher, com a sua cura, né? Que essa mulher pôde voltar a ter uma vida normal, né? Talvez por algum motivo também na área da nossa vida, a gente também está assim. Então esse é o momento de a gente despertar a nossa fé, a nossa esperança, acreditar em dias melhores, né? Passar a estudar os ensinamentos de Jesus, a fazer o evangelho no lar, a voltar a ouvir as preleções. Esse é o momento.
Porque da mesma maneira que Jesus achou ela ali atrás daquela cortina, de cabeça baixa, né, quase invisível, ele também olha pela nossa vida. Ele sabe de tudo o que a gente está passando, né, dos nossos problemas, muitas vezes nossos sentimentos de culpa, de medo, mas a partir do momento que você demonstra sua fé, com certeza a sua vida irá se transformar. Esse é o momento, né? Levanta a cabeça e vá em busca dos seus objetivos. Eu agradeço essa oportunidade e vamos então encerrar com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santíssima e pura imagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.